Pode ir. Como é que você pega de surpresa assim? Achei que 10 era segundos, aí de repente. Você que manda, pode ir? Olá pessoal da São Paulo FF. Hoje nós temos o grande prazer de receber essas musas da categoria Figure. Isley, Marisol e Angel. Quero conversar com elas um pouquinho sobre a história de cada um, a preparação. Então vamos desossar cada um aqui. Legal. Vamos saber um pouco da intimidade de cada uma. E esse vídeo vai ser muito bom para vocês aí. Primeiro a Isley, nossa primeira campeã da São Paulo FF do Novice, né? Prazer imenso. Obrigada, Alex. E como é que foi a sua preparação? O porquê você escolheu a São Paulo FF? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui prestigiando esse momento, fazendo parte da história da São Paulo FF, que é uma federação que com certeza vem crescendo cada vez mais. E é legal, como você mesmo falou, né? Eu participei da Novice e de lá para cá eu vejo a federação crescendo e muitos atletas chegando de várias localidades, né? Pessoal do Brasil todo, porque mesmo quando eu não estou no palco da São Paulo FF, eu estou nos bastidores, eu acompanho a federação, eu gosto muito. A federação faz um diferencial, com certeza, né? A gente que está dentro do fisiculturismo e a gente acompanha outras federações, então a São Paulo FF é um pai e uma mãe, assim, sabe? É gostoso mesmo participar lá com vocês. A minha preparação para o Novice Open foi muito bacana e, na verdade, eu tinha um colega que já tinha participado do São Paulo FF, que é o Vitor Albuquerque. A gente cresceu no mesmo bairro e um vendo as vitórias do outro. Eu tinha visto ele subir lá e ele falando muito bem da São Paulo. Ele falou: Isley, por que você não vai, né? Participa da São Paulo FF. Eu dentro do fisiculturismo, eu estou mais ou menos só bebê, gente, 3 anos. 3 anos de competição ou de treino? Não. De competição. De treino? De treino eu tenho mais ou menos uns 10, 11 anos já, né? Levando a sério, assim, tá? Porque a gente entra na academia, você vai... Eu entrei sem nenhuma intenção de me tornar atleta. O que levou você à academia? A minha história é um pouco de superação, na verdade, né? Eu passei por um momento difícil, uma grande perda, que foi, na época, a minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer, e aí com essa perda eu tive uns distúrbios alimentares, né? Eu não me dava conta disso, então eu comecei a comer, quando eu vi eu estava bem gordinha. Tem foto minha lá no Instagram para vocês, então é uma motivação para quem está precisando. O cara já vai colocar lá. Manda lá, cara. E na verdade eu comecei a perceber que alguma coisa não ia bem, porque não era daquela forma, né? Eu fui uma criança que meus pais sempre incentivaram no esporte, então dentro do clube eu jogava vôlei, no colégio eu era pivô de handball, gostava da educação física, era a primeira da sala. E isso batia forte no meu coração. E quando eu vi que algo não ia bem, eu falei, poxa, eu preciso preencher isso, né? Então esses distúrbios eles vieram de uma compulsividade, e logo mais eu vi que eu já estava pesando muito abaixo do meu peso permitido, né, indo para uma anorexia nervosa. Aí, sim, eu fiquei muito magra. Tem foto aí também. E aí, eu falei assim, quer saber? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu falei, eu vou voltar para academia. E eu fui sem intenção, comecei a praticar o esporte. Aquilo foi curando em mim, não fiz terapia, não fiz nada disso. Foi o esporte que eu falo que me salvou, né? Foi a minha terapia, exatamente. E aquilo, eu ia assim, tá, Alex? Eu ia de segunda a segunda, e não tinha tempo ruim. Então, trabalhava, fazia faculdade, mas 6 horas da manhã eu estava na academia. Fazia o meu treino, fazia o meu cardio. Quando não dava tempo, que eu perdi o horário, alguma coisa, eu ia às 11 da noite. E treinava até meia-noite e meia, voltava para casa. Fechou a academia, voltava para casa. E assim foram muitos anos, né? E logo depois que eu me casei, né, o Alexandre, ele me via assim, sempre, ele acompanha já o fisiculturismo, ele não é da área. Alexandre é seu esposo. Meu esposo. Sempre tá lá assistindo e torcendo, ele é nota 1000. Ele é o meu fã. É um grande exemplo. É o meu fã número 1.
E eu, assim, apaixonada pelo meu marido. Mozão, beijo. E aí ele falou assim, amor, você tem que competir. Ele sempre falava isso, você tem que competir. E eu falava assim, mas Ale, eu acho que não, já passou meu tempo, tô titia já. Calma aí, agora então, já que você tocou na idade, eu quero saber a idade, que titia? Eu tenho 39 anos. 39 anos você acha que tá titia? E aí, não, isso é 3 anos atrás, né? Mas vamos ficar com os 39. Sim. E aí ele falava pra mim, você tem que ir e tal. E ele me olhava e ele falava assim, mas eu acho que você é figure. Só que naquela época eu ainda não tinha, meu corpo não estava trabalhado, assim. Eu tive uma evolução muito rápida, sabe? A partir do momento que eu encarei o fisiculturismo como um trabalho a ser realizado, que eu fui atrás de um treinador, comecei lá atrás com o Rafael Cardoso, que, Rafa, um abraço para você. Foi meu primeiro treinador e aprendi muito, me agregou, somos amigos até hoje, levo o nome dele comigo. Eu tentei o wellness. E é incrível, né? Claro que é incrível. Tentei o wellness, aí subi pela wellness 2 vezes, mas... Como é que foi? Então, foi legal porque assim, eu peguei um 4º lugar e um 5º lugar. Para uma figure disfarçada, eu acho que foi legal. Foi excelente, depende... Excelente, né? Eu acho que sim, pelo menos no início, né? Sim, e assim, para uns estreantes, né? Só que... não era bacana porque eu não desenvolvia o que eu mais gostava, que era treinar os meus superiores. Então, eu sempre gostei e achei bonito e admiro mulheres fortes e musculosas, né? Era uma coisa que eu sempre... A minha inspiração foi a Dana Lynn, é uma canadense, se eu não me engano ela é canadense. É canadense, né? Eu acompanho ela desde 2013 e eu achava ela sensacional e eu falava, meu, um dia eu preciso ter esse shape. Então, daí eu comecei a trabalhar mais isso em mim. Falava, nossa, mas eu gosto dos meus ombros, eu gosto das minhas costas. Por que não desenvolver isso, né? E eu ficava meio melindrada, porque eu achava que ia ficar muito grande e tal. E o Ale falou pra mim, ele falou, sobe sua categoria, você subindo sua categoria, você vai ter destaque. Ainda bem que eu ouvi meu marido. E hoje eu trabalho com o Fernando Rocha, que é meu treinador, e eu e o Fernando iniciamos um trabalho para o desenvolvimento dos meus deltoides. Você realmente está na categoria, encaixar na categoria. E nós obtemos um sucesso absoluto em um período de 1 ano na Figure. Então, quando aconteceu o São Paulo FF para mim, e de cara eu fui campeã, eu falei, nossa, eu não acredito. Então, tem uma foto linda, que é a minha foto predileta, que eu vou pedir pro Carlos depois deixar aí para vocês, que é a foto onde eu levanto a minha mão assim e eu agradeço no palco da São Paulo FF, porque naquele momento, chega a me arrepiar, eu vi aquele filme passando na minha história. De como foi essa superação, as minhas questões de saúde, as pessoas que me incentivaram a buscar o esporte e o palco que eu cheguei e fui consagrada. O palco da São Paulo FF foi o meu primeiro campeonato como primeiro lugar. Então eu tenho muito que agradecer assim, imensamente o espaço que foi me cedido e com certeza eu acredito que em breve vou estar de volta no São Paulo FF. Quero muito poder disputar mais um campeonato por lá. E eu tô construindo, Alex, né? Eu tô construindo, quero evoluir bastante na categoria. Eu tenho planos e um sonho de ainda disputar um campeonato no exterior. E esse ano eu tô tentando assim, manter um nível hard de treinamento. Amadurecer para quem sabe 2021 a gente começar a pensar num campeonato, de repente, lá fora. Então, mas isso você vê que é uma vida de atleta, né? Você já está pensando em 2021. Sim, porque tudo é com muita antecedência. E muito trabalho duro, né? As pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas só pegam já o físico pronto, né? 24 horas você tem que respirar, né? Eu estava comentando aqui nos bastidores com as meninas, né? Que toda a sua vida, ela continua acontecendo. Né? Então, você tem filhos, né? Eu tenho um filho de 16 anos. E é engraçado porque... Você andando com ele deve ser muito engraçado. Hoje, assim, ele começa a entender um pouco do que é o esporte. No início ele tinha
dificuldade, assim. Ele falava, mas por que você fica de biquíni, né, no palco, assim? Ele nem entendia, né? Sim. Mas hoje ele já consegue entender melhor. E surge uma admiração que é bacana pra gente, né? Então tem o marido, tem as contas, tem o mercado, então você tem que adaptar tudo isso à sua rotina de atleta e fazer funcionar. Porque você tem que manter o seu protocolo. Se você quer obter sucesso, você tem que ter o planejamento e executá-lo 100%. Você não pode dar o seu 99%, você tem que dar o seu 100%. Então não deu tempo de fazer o segundo cardio? Ah, que horas são? Ah, é 11h30 da noite. Você vai, sobe na bicicleta e vai fazer o seu cardio. Você tem que entregar. Então, tem horas que meu treinador ele chama e eu falo, já fiz. Então, mas o que leva você a fazer isso? Tipo, alguma coisa te puxa para falar, não, eu tenho que fazer meu cardio, ou você podia empurrar com a barriga, falar, ele liga, já fiz, não fez nada, entendeu? O que leva você a fazer isso? Porque grana não é, não. Certo? Então é o quê? Eu acho que, acima de tudo, é você buscar o seu melhor. E eu quero evoluir. E quando eu falo evoluir, é como um ser humano, né? É me superar. Porque eu acredito que eu posso ser melhor do que ontem. E através da minha superação, eu construir os meus sonhos. Porque, por exemplo, eu falo 2021, você vê que é muita antecedência. Mas se eu não fizer o meu hoje, com certeza eu não vou estar colhendo lá na frente. Não vai existir o 2021. Então, e eu acredito também que dentro do que nós vivemos hoje, né, você tem que ter, sem sombra nenhuma, humildade, né? Hoje eu tenho, assim, é um mundo onde existe a individualidade, né? Quem vive no mundo sabe, mas você tem que ser humilde e aprender, porque ser campeão é bacana, é legal, mas você ter, como você mesmo disse, um quarto, quinto lugar também é legal. Tudo faz parte de você colher os seus frutos, porque o esporte nada mais é do que você desafiar você mesmo, né? Você está ali competindo com a sua colega, né? Porque nós somos colegas. No palco a gente está competindo, mas lá atrás eu competi com a Marisol tem uns 3 meses, 4, né? Nós descemos do palco, eu ainda não tinha tido um contato maior com ela, né? Acompanhava por rede social e tudo. Mas a primeira coisa, quando a gente desceu do palco, eu fui dar um abraço nela e falar assim, olha, eu te acompanho, né? Sou sua admiradora e é um prazer estar com você hoje aqui. Então, porque eu não imaginava que um dia eu poderia competir com ela e calhou. Então a gente tem que ter humildade, porque hoje você está aqui, amanhã você não sabe onde você está, outras pessoas virão. Então eu acredito que o mais importante é você ter cabeça erguida, ser forte o suficiente para encarar o esporte, e isso tudo tem que ser um processo bacana, saudável e legal, porque senão você não aguenta. É isso aí, parabéns pela história. Obrigada. Obrigada. Marisol, primeiramente, muito obrigado por estar conosco gravando, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu sempre falo pra mim, né? Eu vou falar pra você, acho que você não vai gostar muito, mas tudo bem. A musculação salvou a sua vida, porque você tinha os pés tortos, era obesa, não é isso? Então, hoje, graças a Deus, você é essa grande atleta, essa grande mulher. Então, conta um pouquinho da sua história. Me salvou mesmo. A gente tem mais em comum do que a gente imagina. E ela estava falando da mãe dela, e o meu primeiro campeonato, que foi a minha estreia em 2013 na Copa Litoral, meu marido estava internado fazendo quimioterapia, né? Ele teve câncer e eu não ia estrear, obviamente, e a pedido dele, eu estava em preparação já, ele falou, não, vai lá e compete. Então, meu primeiro palco foi com meu marido internado sem poder ir fazendo quimio. Tá ótimo, graças a Deus, recebeu alta no passado, porque o câncer vem com 5 anos na alta, e deu tudo certo. Mas o fisiculturismo salvou minha vida. Eu falo que o esporte, ele me tornou resiliente, que hoje, por causa do fisiculturismo, que aparecer na minha frente eu consigo fazer. Né? A restrição que a gente passa, às vezes, em termo alimentar, de treinamento, a gente passa a conseguir tudo. Então, o que eu aprendi, o que eu aprendo diariamente no esporte é algo Qual que você acha que é a maior dificuldade que você tem na sua preparação?
Ai, Alex, eu te falo que hoje eu não tenho. Não tem. Hoje eu não tenho dificuldade, eu não sei fazer diferente. A Marisol em preparação e fora de preparação é a mesma, são pouquíssimas coisas que mudam, né? Nem sempre foi assim. Eu tive preparações em que eu mudava muito, tanto a parte corporal quanto o comportamento alimentar, de treinamento, mas de 3 anos pra cá, a Marisol em preparação e fora de preparação é praticamente a mesma. Eu amo de tal forma que eu não sei fazer diferente e eu consegui encaixar na minha rotina familiar, de trabalho, então assim, eu não tenho dificuldades assim, eu acho muito gostoso. Pelo contrário, a minha transição de federação no ano passado se deu em função dos campeonatos que estavam sendo só fora e eu acabava competindo pouco e eu estava morrendo de saudade de competir 3, 4, 5 vezes no ano. E o que levou você a competir na FIBA? Olha, isso é uma questão... Vai falar que é o wellness também, né? Jamais. Eu sempre, isso não temos em comum. Eu sempre fui apaixonada pela figura, sempre quis ser, e eu era o oposto. Eu vim do balé, né, como você falou a história do pé, então eu nasci com os pés completamente tortos, e aí me formei em balé muito nova, foi o que ajudou a corrigir os meus pés. E o pessoal brincava que eu era a bailarina da coxa e da bunda grossa, porque eu sempre tive meus membros inferiores enormes. Vai lá no Instagram também, que vocês vão ver que da obesidade eu fui emagrecendo, mas eu sempre tive os membros inferiores muito grandes. Mas quando eu conheci o esporte, o meu emagrecimento se deu com a corrida de rua, e aí eu conheci o Nelsinho, meu marido, que eu sou casada há 10 anos, e ele, apesar de não ser da área, sempre treinou, e aí que veio essa transição da corrida para o fisiculturismo. E quando eu conheci, eu falei, é isso que eu quero ser. E aí o meu treinador na época, o Thiago, se é o que você quer, tudo bem, mas vamos lá. E eu me tornei figure, né, body fitness, tanto que o presidente da minha federação na época, ele virou pra mim e falou com todas as letras, você nunca vai ser uma body fitness. E aí, é uma wellness, é isso? Exatamente. E aí eu fui, foi o meu primeiro campeonato, meu segundo campeonato brasileiro, eu fui campeã brasileira. E aí eu falei, foi minha despedida, na verdade, eu tava pensando em wellness, eu nunca gostei muito, então eu pensava em migrar para uma Umas na época. E foi minha despedida, meu brasileiro em Cuiabá, 2015, se eu não me engano. E despedida mesmo, fui feliz, deu o meu melhor, mas assim, usei a corrida na preparação, inclusive, né, para diminuir membro inferior, e deu tão certo que eu fui campeã, eu falei, agora eu vou me engolir. E aí não desisti mais, continuei e veio o bicampeonato, o tri, e é isso que eu amo. Você falou uma coisa que é bem interessante. Quando o presidente falou que você se encaixava melhor no wellness, isso te deu mais força ou te desmotivou? Me deu mais força, porque eu era apaixonada por aquilo e eu olhava e falei, você sabia que eu tenho que conseguir isso, tenho que conseguir, eu vou dar um jeito. Eu falo que eu fui completamente contra a minha genética, me virei, fiquei acho que 1 ano e meio sem treinar membro inferior e lutei por isso, voltei à corrida de rua que eu achei que eu nunca mais ia voltar, mas usei na preparação para perder o meio e deu certo. Parabéns, obrigado pelo convite. Agora a Angel, a nossa campeã. É um prazer também estar aqui. Assim, a minha história assim, é bem diferente da dela, porque assim, apesar de eu ser a mais velha aqui, mas assim, a minha vivência é muito pequena, porque assim, quando eu vim da corrida também, assim, eu engordei, é um absurdo, e chegou um dia que eu falei, chega, não quero mais isso, e comecei a correr e me destaquei na corrida. Corria bem, fazia um tempo bom de corrida, e o meu Nutri falou pra mim assim, Angel, eu não tenho uma atleta e que consegue manter o percentual de gordura baixo que você mantém em off, mas eu nem sabia o que era off. Eu vim na disciplina porque eu cheguei no meu limite de gordura, então assim, eu não sabia o que era off, e assim, também não sabia quais são as categorias, não entendia nada. E fui para uma academia que tinha muito fisiculturista por conta da possibilidade de eu competir, mas também não sabia em quê. E na época eu treinava com o Fernando Marques e a gente começou a se preparar, mas eu não sabia para que me preparar. Eu não sabia o que era body fitness, figure, não sabia nada disso. E eu acho que até uns 4 meses antes ainda do campeonato, que eu também não sabia se eu ia competir, porque eu perguntava, eu vou competir? Eu vou subir? Se você estiver bem, você vai subir. Então foi uma preparação meio que não preparação. Então assim, eu não sofri no processo porque eu não sabia o que estava acontecendo. E fui entendendo aos pouquinhos o que era e que eu ia me encaixar na body fitness.
subi, assim, foi tudo muito rápido, aconteceu, acho que isso num período de 6 meses. E eu considero que eu tive um bom resultado, peguei em segundo lugar. Aí em seguida já fui pro Paulista, isso foi no Estreantes. Aí no segundo, em seguida fui pro Paulista, também peguei em segundo lugar. E depois eu fui pro Brasileiro. Esse primeiro lugar foi de quem? Quem ganhou? O primeiro lugar? Você não lembra da data? Não lembro. Foi da Germana. Não, o segundo lugar, é que assim, eu subi, eu peguei em segundo lugar pra Germânia. Então, o primeiro lugar foi a quem? Eu acho que foi a Germânia mesmo. Karina. A Karen. Então, a Karen, né? ali é difícil bater. Então você foi a estava Karen. muito bem, você tinha certeza disso. Foi a Karen, mas tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Assim, de verdade, gente, de coração, eu não sabia o que estava acontecendo. Contanto que aí o Fernando falou assim pra mim assim, você vai pro Brasileiro. No próprio dia do Paulista, eu pensava assim, eu preciso comer uma banana, eu não consigo nem pensar. Assim, porque eu não consigo. Eu vou furar a dieta, agora eu vou comer uma banana. Mas é uma banana de chocolate. Não, eu precisava de uma banana mesmo, eu precisava de uma banana. E eu saí daquele dia, e o Fê falava assim, você precisa ir, porque assim, foi pouquíssimo tempo. Eu acho que do Estreantes no Brasileiro, eu não sei, eu acho que não dá 3 meses, dá? Não, dá menos, o máximo 2. Foi muito rápido, e assim, eu falava, Fê, eu não consigo pensar, não conseguia pensar. Aí fui pra casa, assim, meu marido e minha filha super apoiam, muito, muito. Assim, eu cheguei a falar pra eles, não tocam no assunto, eu preciso decidir isso sozinha. E, sei lá, de repente, né, na segunda, na terça-feira, eu falei pro Fê, tá, eu vou. E fui pro Brasileiro, assim, também de paraquedona, assim, tipo, e peguei 11º. E... Por que você estudou tanto assim? Quer ver? Como que é a Germana? Como é que foi? Não sei, de verdade. Porque assim, normalmente os paulistas sempre vão bem, né? Então, mas pra você ter eu fiquei ideia... com 5, 6, né? Não, eu peguei em 10º. Eu acho que eu não tinha mais forças pra continuar. Será que não foi a banana? Talvez. Talvez eu acho que eu não tinha mais forças psicológicas, porque às vezes a pessoa fala assim, é só mais uma semana, mas quem tá ali e não conhece nada, uma semana é muita coisa, não é foi só... Foi o que? 2016, 2017? 2016. Eram categorias muito concorridas, porque eu Era competi lotado. ainda na FPB, no Brasileiro, e eram categorias que eu lembro que a gente subia assim, tinha eliminatória para depois subir as 15, para depois ir para top 5. Era lotado. Mas assim, ok, tudo bem, sabe, gente, assim, eu não fiquei triste. Eu não fiquei triste porque realmente eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. E realmente o Fernando falou uma coisa pra mim, ele falou assim, Angel, a próxima você vai saber o que é uma preparação. Você vai entender o que está acontecendo, porque assim, eu literalmente caí de paraquedas. Então assim, uma coisa que eu quero deixar para todo mundo é que tudo é possível, porque se eu cair de paraquedas sem saber o que estava acontecendo, imagina quando você quer, você está focando naquilo. Então, assim, todo mundo consegue. E eu acho que realmente uma pessoa mega importante na minha vida falou que todo mundo deveria competir pelo menos uma vez. E realmente, eu acho que todo mundo teria que ter oportunidade, se dá a oportunidade de competir pelo menos uma vez. Porque é uma transformação. Depois que você passa por um processo de preparação, que eu não considero que na minha primeira vez que eu subi, mas quando você entra realmente num processo de preparação, eu acho que você está pronta para qualquer coisa. Você enfrenta qualquer desafio que vir pela sua vida. Eu acho que você se torna um ser humano melhor. Eu acho que você começa a se posicionar melhor em tudo na tua vida, porque muitas vezes você tem que abdicar das suas coisas, saber falar não quando você não quer falar não. Totalmente. Mas você precisa assim, e com a preparação eu aprendi muito a me respeitar, porque é difícil a gente se respeitar, a gente se violenta todos os dias de alguma forma. Então assim, eu acho que a preparação me fez ser uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais determinada, mais focada. E hoje eu posso até usar o que a Marissal falou, eu me considero a mesma pessoa, tanto na preparação como fora da preparação, porque
faz parte da minha vida. Eu nunca sei, eu sempre quando alguém me pergunta se vai competir, eu sempre respondo que eu não sei. E é de coração. Eu não sei mesmo, eu não consigo. Eu achei super bonito o que você falou. Eu não consigo, porque assim, eu tenho que estar literalmente envolvida com o processo. Então eu não consigo dizer que eu vou fazer lá em 2021, porque é algo a mais para mim. Não basta só a minha determinação. Eu tenho que estar envolvida em todo o processo. Eu tenho que estar amando, respirando aquilo. E sei lá, no nosso dia a dia, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que tem que deixar as coisas meio que mas naturalmente. Quando você construiu hoje, né? Pra você acatar. Porque assim, tem um sonho. O sonho ele tem que existir. Eu acho que todos nós somos movidos a isso. Você tem que ter algo que você olha e fala assim. É ali que eu quero chegar, é ali que eu quero né? Sim.